aí, doutor. Agora deu tudo certo. Como é que o senhor tá? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. E você? Como estão as Bem coisas por demais. aí? E Goiânia, chovendo muito? Olha, hoje nem tanto, mas ontem passou o dia inteiro com uma chuvinha. Chuvinha gostosa, né? Se a gente não estivesse trabalhando, estivesse de férias, seria melhor ainda para poder desfrutar. Doutor, que honra o convite para participar da sua live. Para quem não sabe, nós estudamos desde 2007 juntos, né? Nós Exato. estudamos no ensino fundamental, ensino médio, faculdade, né? Sempre estivemos juntos. Então, é uma honra poder compartilhar aí, tentar, né, compartilhar com você aí alguma coisa que a gente sabe. Muito obrigado, obrigado mesmo. Que isso, a honra é minha, de verdade. Porque acaba que no direito, doutor, se a gente tentar abraçar tudo, todo o universo jurídico com a mão, é impossível. A gente sempre tem que ter colegas que atuem em áreas diferentes, porque chega cliente de todas as áreas. Se a gente não conseguir solucionar, pelo menos por meio da parceria, a gente acaba perdendo o cliente, não é esse o intuito, né? Exatamente. Chega cliente de tudo, né? Na verdade, problema todo mundo tem, né? Todo mundo tem um problema ou outro. E, inclusive, a área do doutor, direito trabalhista, é uma área que a gente sabe o básico, claro, né? O rumo, vamos dizer assim, mas eu realmente não me arrisco a militar nessa área, porque é uma área muito específica, para quem não conhece, para quem é mais leigo, né? O código é diferente, enfim, todo o processo que envolve o direito do trabalho ele é um pouco diferente do direito civil. E aí, se você for mexer com as duas áreas, acaba embananando, não consegue fazer nada bem feito, né? Exatamente, é por isso a importância da parceria. Eu agradeço muito o senhor pela parceria, por aceitar o convite, porque eu vejo que na internet tem muito conteúdo jurídico, mas o pessoal não organiza muito bem esse conteúdo, e infelizmente tem muita informação errada na internet. Então, qual que é o meu intuito aqui? É trazer especialistas e autoridades em determinadas áreas para tirar dúvidas sobre assuntos específicos. Aí, o que eu fiz? Durante a semana, comecei a juntar algumas perguntinhas do pessoal ali a respeito desse assunto, porque locação é uma coisa que gera muita dúvida. Tem uma lei específica, o pessoal faz contrato ali que pega da internet, e quando precisa desapropriar ou despejar, alguma coisa assim, já dá problema. Aí o pessoal tem uma série de dúvidas, é por isso que eu chamei o senhor para a gente conversar sobre esse assunto, porque realmente a maioria dos clientes que eu tenho da área de trabalho trazem ações de família, inventário, divórcios e problemas com locação. Então eu preciso de profissionais como o senhor para solucionar a dúvida desse pessoal, porque tem sido uma demanda muito grande, principalmente agora que tem essa demanda de, não compre o seu imóvel, alugue, pega o dinheiro do seu imóvel que você compraria no imóvel em vista, alguma coisa assim. Tem muita gente migrando para locação, tanto comercial quanto residencial. E eu trouxe o doutor para a gente conversar sobre os casos, os problemas que acontecem na realidade dessa área do direito imobiliário, as impressões do senhor a respeito das dificuldades que as pessoas têm e as orientações que o senhor pode nos ajudar em relação a esse assunto. Na verdade, o direito imobiliário é um dos direitos que, principalmente no que tange a locação, né, porque existe a questão da compra e venda de imóveis e tudo mais, manutenção, condomínios, enfim. Mas a questão da locação, hoje é uma das maiores vítimas da desinformação da internet, né? As pessoas elas tendem a correr das imobiliárias por uma questão burocrática que as imobiliárias, a maioria delas, impõem, certo? Até a porcentagem que elas cobram para poder administrar um imóvel e tudo mais. Então, eles buscam a internet, pegam ali um contrato mal feito, certo? Ou um contrato, na verdade, né, o contrato hoje, ele tem que ser específico à sua necessidade. Nenhuma locação é igual à outra, porque as necessidades, tanto de locador como de locatário, elas são diferentes, elas são distintas umas das outras, né? Então, na internet é muito difícil você encontrar algo que vai realmente adaptar a sua necessidade, né? E a lei do inquilinato, na verdade, as locações são regidas pela lei do inquilinato, que é uma lei que veio, que está em vigência desde 1991, certo? E ela veio para dar exatamente mais segurança às pessoas nos seus contratos, nas suas relações. Por quê, doutor? Imóvel, moradia, né, comércio, são coisas que estão incluídas nas necessidades básicas, né? Moradia é um direito essencial e você está ali na sua casa, com sua família, e se vê desprevenido ali com ação de despejo ou algo nesse sentido, né? Acaba que você fica muito desamparado e é algo que
não agrega, pelo contrário, só vai trazer mais problema para a sua vida, né? Então, a lei do inquilinato é a lei 8.245, de 1991, né? E ela veio exatamente para tentar abraçar a maioria das possibilidades e dos problemas. Doutor, o tema da live, né, é a respeito dos principais erros que as pessoas cometem no momento de locar um imóvel, né? Principalmente na locação de imóveis urbanos, que é onde está a maioria da população está alojada, né? Seja trabalhando, seja empresariando, investindo, enfim, movimentando suas empresas. E acredito que o primeiro erro, doutor, é não contratar um advogado, né? Então, acredito que de cara o primeiro erro é esse, né? A gente tem que puxar a sardinha um pouco para nós, né? Na verdade, o primeiro erro não é nem a questão do advogado. A questão para mim, o primeiro erro ao se locar um imóvel é ter um contrato mal feito, né? Esse erro ele é cometido tanto para quem loca para o locador, quanto para quem está alocando o imóvel para o locatário, né? Então, um contrato mal feito, feito fora das suas especificações, feito de forma muito genérica, ele acaba atrapalhando essa relação locatícia, né? Porque tanto ambos precisam e têm aí as suas necessidades, então ela tem que ser abraçada por um contrato muito bem feito, né? E, doutor, o advogado também faz contrato mal feito, né? Faz. E você falou no início da live sobre a questão da área de competência, né? Cada um tem sua competência para ministrar ou para fazer determinadas coisas. Nós temos um caso aqui no escritório, que a cliente nos procurou, a locação já estava em vigência, né? E ela, inclusive, pagou um advogado, que não é da área, para analisar o contrato, e ele deu aval. Ok, tá perfeito o contrato, pode assinar que não vai te dar problema. Resultado, 6 meses depois, o problema apareceu, e isso já tem 9 meses, e nós estamos aí tentando resolver, né, tentando solucionar algo que poderia ser muito bem evitado no começo da locação. Né? Então, assim, sempre problema, buscar... então, foi o contrato. Foi o contrato, exatamente. Porque o contrato foi feito por um jurídico, mas o jurídico do locador, visando... E ele já estava de má-fé, né? Analisando o contrato, a gente já consegue notar a má-fé dele, né? Então, foi feito por um jurídico, analisado por outro, mas por um jurídico muito competente por parte do locador e um jurídico, infelizmente, muito incompetente por parte do locatário, por não ser uma área aí de experiência dele, né? E a gente não tem vergonha de falar, olha, isso não é minha área, não sei, mas fala com o doutor Gabriel aí, que ele é especialista na área. É muito mais ético, doutor, e é muito mais, como que eu digo, honesto com o cliente entregar ele nas mãos de um profissional competente. Sem dúvida. Porque você está menosprezando o dinheiro que ele está pagando para você em honorários. Quando você assume uma competência que você não tem autoridade ou não tem segurança para trabalhar, né? Sim. Enfim, eu não me arrisco, por quê? Porque a maioria dos clientes trabalhistas que eu tenho trazem outras questões envoltas de outras áreas que eu consigo trabalhar em parceria. Agora, se eu faço uma área que não é da minha competência e dá errado, porque vai dar errado, porque eu não tenho segurança, esse cliente já era, perdi todas as pessoas que poderiam vir através dele. Então, assim, o advogado que quer dar uma desperta para tentar conseguir mais clientes, ele acaba ficando sem. Na verdade, o advogado, ele quer honrar aquela confiança de quem o procurou, está depositando nele, e ele acaba querendo abraçar o mundo, e não é assim que funciona, né? Enfim, por exemplo, eu posso listar aqui inúmeros erros que a gente vê aí na prática, inclusive alguém que está assistindo a gente pode ter um contrato em vigência nessa maneira, né? Vamos falar do lado do locador, que é o proprietário do imóvel que está cedendo ele em locação. Hoje que eu vejo, assim, são inúmeros erros, né? Mas de uma forma genérica para tentar elucidar aí para o pessoal, é a ausência de garantia. É a pessoa locar um imóvel, né? Sem ter uma garantia. O que é essa garantia? Hoje nós temos as mais usuais, a fiança, né? E a caução. O que é a fiança? É quando uma outra pessoa, né, ele presta fiança naquele contrato ali para garantir, em caso de inadimplência ou em caso de algum problema que essa locação venha a ter, ele responde junto, solidário,
com quem está locando o imóvel, né? Então, é importante, importantíssima essa presença do fiador, na ausência dele, uma caução, né? Que pode ser um cheque, pode ser um título de crédito, às vezes a pessoa tem um título de crédito em alguma financeira, né? Alguma aplicação financeira aí que ela pode ser usada como caução para resguardar essa locação, né? E, principalmente, desculpa, a vistoria. O imóvel ele tem que ser vistoriado, que aí a vistoria ela já entra na segurança e no cuidado, né, das duas partes, da pessoa que está entrando e da pessoa que está locando, para eles terem realmente essa ciência e a certeza de que o imóvel estava em perfeitas condições, para que não venha a ser cobrado lá na frente algum defeito que já estava, né, algum vício, alguma coisa que já estava presente no imóvel antes, né? E doutor, e a questão você falou sobre defeitos, eu quero saber, é uma dúvida minha, viu? Porque eu sempre morei de aluguel, depois que eu casei ali em 2019, casei, já fui morar de aluguel, sem condições de comprar um imóvel, acredito que isso acontece com a maioria do pessoal que já sai da faculdade, já institui a família e tudo. E a manutenção do imóvel, tem algumas manutenções que são periódicas, né? Que é limpeza da caixa de gordura, sei lá, limpeza da calha, alguma coisa nesse sentido. Mas tem aquelas manutenções que fazem parte da estrutura do imóvel, igual a manutenção na parte elétrica, que, se não for feita, inviabiliza a moradia naquele imóvel. Ou a manutenção no encanamento, de quem que seria essa responsabilidade de manutenção na estrutura? Doutor, excelente pergunta. Na verdade, o imóvel ele tem que oferecer condições básicas para a moradia ou para o exercício da atividade comercial de quem o loca. Então, por exemplo, benfeitorias necessárias são todas aquelas que são, o nome já fala, necessário para a fruição do imóvel e para ele exercer a sua função, né, a função que ele tem ali, ou seja, de moradia, seja de comércio. Então, por exemplo, questão de encanamento, que é uma questão estrutural, rachaduras, portão, né, manutenção de portão, de fluxo, entrada e saída, telhado, janela. São coisas que você não consegue imaginar uma casa sem essas coisas, né, sem essas estruturas básicas. Então, isso são coisas que o proprietário é responsável em arcar em caso de defeito, né? Vamos supor que tem um telhado dando goteira, alagando a casa e todo aquele problema. Isso é uma responsabilidade do proprietário, porque são coisas necessárias para a fruição e para o gozo do imóvel toda, né, para ele cumprir a sua função social, vamos dizer assim. Agora, uma tinta que está feia, que está suja, né, sujei a parede, isso aí ele não vai interferir no uso do imóvel, certo? Então, é uma benfeitoria, né, é uma manutenção que ela fica a cargo do locatário, né? Ele sujou, ele limpa. E aí já vem pela questão da vistoria, né? Quando se recebe um imóvel, vou entrar no imóvel. É muito importante que se faça uma vistoria nesse imóvel por uma pessoa competente, idônea, geralmente um mestre de obra, um engenheiro, uma pessoa que possa fazer uma espécie de laudo ali, né? É feita uma vistoria para atestar realmente que o imóvel está em plena fruição, em pleno gozo, né? E que a chance de ter problema sempre vai existir, né? Imprevistos acontecem, mas a gente tem que tentar minimizar isso. E a vistoria é uma forma de minimizar. Vistoria é feita com laudo, né? É testado se a torneira está funcionando, porta está abrindo e fechando, encanamento, telhado. Então, tudo isso tem que estar de acordo, né? E tem que estar devidamente listado na hora de você entrar dentro de um imóvel. E na hora de você ceder seu imóvel à locação também. Entendi. E no caso do proprietário que não faz essa manutenção estrutural, por dizer que é responsabilidade da pessoa que locou o imóvel e tudo, isso é causa de rescisão contratual para eximir o locatário de pagar a multa por quebra de contrato? Doutor, depende do caso, né? Tudo é analisado, né? Geralmente o que acontece nesses casos é o inquilino, o locatário, né, realiza a manutenção e depois cobra essa manutenção do proprietário. Abate no aluguel. O mais usual hoje é quem está no imóvel fazer a manutenção, né, o conserto, seja lá o nome que se dê, né, e depois vai cobrar essa restituição e abater em aluguéis, seja em aluguéis sucessivos, seja na forma de fracionado,
vamos descontar aí, ficou R$ 1.000 o conserto, vamos descontar R$ 100 aí durante o tempo, enfim, vai muito do diálogo que ele se mantém, né, que o locador locatário mantém. Mas sim, é uma das hipóteses de rescisão de contrato, porque ele vai perder aí a sua função social. Entendi. É porque eu acredito que tenha muita encrenca nesse sentido aí no escritório do senhor. Porque muita gente acaba fazendo com o contrato bonitinho, direitinho, contrata um advogado, mas isso não exime de acontecer problema, igual o senhor falou, né? Não exime. Pode acontecer a qualquer momento. E aí eu acho que é a minha percepção como morador de aluguel, não é como advogado que atua nessa área, porque eu não atuo. Minha percepção é, existe muita briga nesse vínculo jurídico para dizer de quem que é responsabilidade de quem. Não, isso é responsabilidade sua ou isso é responsabilidade minha. Por exemplo, estoura o cano lá no pé da caixa d'água, é responsabilidade de quem? Aí o dono do imóvel fala, não, isso é responsabilidade de quem está morando lá, isso é responsabilidade do locador. Aí o locador fala, não, mas eu mudei para cá tem, sei lá, 15 dias e aconteceu isso, por que isso é responsabilidade minha? E eu acredito que os clientes que o senhor recebe é nesse nível, não é? A gente recebe cliente de todo jeito, né, doutor? Mas o que acontece? O que tem que ser analisado também? A questão do mau uso, né? Então, tem casos aí em que o locatário, ele causa o dano, né? Encanamento é algo essencial dentro do imóvel, mas tem gente, né, enfim, não é cultural do Brasil jogar resto de comida no ralo, mas se a pessoa está ali lavando a louça e joga, tem esse hábito, né? Consequentemente, a duração, a vida útil do cano, do encanamento, ela vai ser reduzida, né? Então, tem que ser analisada a culpa de cada um dentro dessa situação. Agora, se não, o cano está podre porque tem 40 anos aí que não dá manutenção, que acontece muito em Goiânia, principalmente no setor sul, que são a região mais antiga da cidade, né? Que tem casas muito antigas, muito boas de estrutura, porém muito antigas. Então, isso acontece, um desgaste natural. Então, isso tem que ser analisado realmente de quem é a culpa e o porquê que esse defeito veio a acontecer. O mau uso é uma questão que vai eximir o proprietário do imóvel a realizar essa manutenção. Entendi. Isso acontece demais. Eu morei mesmo ali no setor sul, tive problema estrutural na casa onde eu morava, tive problema com encanamento. Você tem noção, eram duas casas, um em cima e um embaixo, o encanamento do esgoto da casa de cima caiu em cima do meu banheiro, para você ter uma noção. Então, assim, passei um períodozinho ali terrível. Então, assim, doutor, o primeiro erro, então, é o contrato, é a galera não se atentar no contrato. É o contrato. Hoje uma locação sem contrato, ou com um contrato mal feito, ela vai dar problema, não só na questão para restituir, mas ela vai dar problema também para a pessoa sair do imóvel, para você tirar a pessoa do imóvel, né? Porque existem procedimentos. Tem uma ação que tem 2 anos que eu estou tentando tirar a pessoa de dentro do imóvel, a pessoa não paga, já tem 3, né? Demorou 1 ano após o atraso eu ser procurado, né, para a gente tentar solucionar. O contrato é um contrato de papelaria, na papelaria, comprou o contrato, preencheu as questões na mão ali, e realmente uma dificuldade muito grande para fazer o despejo, né? E até uma dificuldade do próprio proprietário que se sensibiliza, né? O inquilino vai lá e fala, cara, eu não tenho onde morar, pelo amor de Deus, minha família vai para a rua. Então, a gente vê muita coisa. Se tivesse um contrato bem feito, a gente conseguiria amenizar o sofrimento de muita gente, né? Entendo. E essa garantia que o senhor falou aí, teve até uma moça que perguntou assim, doutor, quando o fiador é idoso, mais de 75 anos, isso pode? Existem critérios para classificação e escolha do fiador, de quem vai prestar a garantia nesse contrato? Doutor, a princípio, não. Porque, assim, a pessoa de 75 anos é muito relativo isso. Tem pessoas de 75 anos que estão no pleno gozo de sua capacidade mental, né? Enfim, então tem que ser analisado isso. Agora, se for escondido, por exemplo, que essa pessoa está interditada, está tendo problemas, enfim, ela não está conseguindo, as atribuições dela estão comprometidas, realmente é uma questão que torna o contrato anulável, né? A fiança, no caso, anulável. Mas, a princípio, não. Essa questão, esse impedimento por idade, hoje a gente vê mais comum na questão do casamento, mas na questão de prestar a fiança, não. Basta ter os bens suficientes para garantir o contrato e é suficiente para ser um bem em garantia, né? Doutor, na maioria dos casos, não é nem questão de bens, não, né? Assim, vamos partir para o lado informal aqui e para um bate-papo. Você imagina
sua sogra te ligando, porque chegou uma notificação cobrando um aluguel que você não pagou. É um calo no seu pé que muitas vezes vai te impulsionar a resolver esse problema de forma mais rápida, né? Então, a figura do fiador, ela ajuda muito nesse sentido, ajudar a cobrar o devedor. Não é nem questão, lógico, se tem bens, se tem um bom salário, se tem condição de arcar com a dívida, é ótimo, excelente. Mas se não tem, pelo menos é um plus ali na sua cobrança, né? Ele te ajuda. Então, e ninguém gosta de ser garantidor de contrato, né, doutor? Não. Ninguém gosta de ser fiador, porque acaba que na execução, para entrar por uma área mais técnica, na execução desse contrato, vai alcançar os bens do garantidor também do contrato. E alcança os bens possíveis para saldar todo o valor daquele contrato. Então pode ter bloqueio, pode ter busca e apreensão, tudo isso, né? Na verdade, o bem do fiador ele é alcançado primeiro do que o do devedor, né? Se faz uma busca de ambos juntos, mas existe uma questão que chama o bem de família. O que é o bem de família? É o bem que ele é o único bem daquela pessoa e ele é destinado à moradia daquela família. No caso do locador, né, na verdade, do locatário, de quem está locando o imóvel, esse bem ele não é atingido pela execução. Mas a partir do momento que você presta fiança para garantir o contrato, você abre mão do seu bem de família. E o seu bem de família, ele pode, enfim, ser arrestado, ser levado a leilão, para poder garantir aquela dívida oriunda de um contrato de locação. Claro, existem as exceções, enfim, cada caso tem que ser analisado, existe jurisprudência que o pessoal tem juiz que aceita, tem juiz que não, mas o risco é muito alto. Por isso que hoje as pessoas têm optado mais pela caução, né? Principalmente caução de título de crédito. Porque quando a pessoa tem uma boa fé, ela compra ali um título de capitalização, um título de crédito, né? E ao final da locação, ela levanta aquele valor corrigido, uma poupança forçada para ela, né? Então tem se utilizado bastante essa modalidade da caução e do título de crédito. E essa caução em garantia é para cobrir todo o contrato em caso de quebra ou é para manutenção na saída? Entendeu a dúvida, doutor? Entendi. Na verdade, essa caução ela é utilizada para resguardar o contrato, certo? Então, por exemplo, houve ali o inadimplemento. Eu tenho 15 mil ali de caução e eu tenho um inadimplemento de 3 meses. Essa caução ela pode ser usada para cobrir esse inadimplemento. Sair do imóvel. Estraguei o imóvel. Não pintei, tem piso quebrado, alguma coisa de desacordo com a vistoria. Essa caução ela é usada para cobrir isso aí. Sair do imóvel em prazo anterior do contrato, eu tenho uma multa. Não, eu te devolvo a caução, mas eu vou reter a multa e te devolver o excedente. Então, ela é para ajudar, né, a cercar e amenizar, amortizar os problemas que vêm no contrato, certo? E, muitas vezes, ela não é suficiente para arcar com tudo. Então, é deduzida a caução e é cobrado, enfim, pelas medidas cabíveis aí, o restante que falta para o cumprimento da obrigação, da dívida. Entendi. E o pessoal tem perguntou muito lá na caixinha do Instagram também, doutor, sobre a renovação. Como que é feita essa renovação? Porque o pessoal tem muito medo do prazo final. Por exemplo, você loca por 12 meses e aí você fica assim, cara, eu vou ter que ficar 12 meses nesse imóvel, não posso sair antes porque vai ser aplicada uma multa. Mas quando encerra esses 12 meses, essa renovação ela é por mais 12 meses de cara pelo período anterior, ou isso, não sei, acontece de forma automática, ou tem que ter um novo acordo, uma nova negociação nesse caso? O ideal é que se faça uma nova negociação, certo? Faça um termo aditivo de contrato de locação para adaptar aquele novo contrato às novas necessidades, que às vezes as necessidades das pessoas vão mudando. Mas vamos supor vamos colocar aí um contrato de 36 meses, que é um dos contratos mais usuais hoje na locação residencial. Findou-se o contrato, venceu-se 36 meses. Ninguém manifestou, o locador não manifestou que quer o imóvel de volta, o locatário não manifestou que quer devolver o imóvel, essa locação ela passa
a reger, né, ela vigorar, pelos mesmos termos do contrato, com uma única alteração. Ela pode ser dissolvida por qualquer uma das partes, desde que se notifique a qualquer tempo que tenha a intenção de retomar o imóvel ou de encerrar a locação. E essa notificação tem que ser com prazo de 30 dias, certo? Para a pessoa se organizar. Então, a questão da multa contratual por prazo, por tempo, não vai existir nesses casos, porque a locação está na sua vigência por prazo indeterminado. Então, isso é interessante a pergunta do doutor, porque ela traz segurança, né? Ou não, depende do caso. Porque às vezes você está ali e pensa, passou os 36 meses, o dono do imóvel não vai querer ele. De repente você está ali bem tranquilo, com 30 dias ele pede o imóvel, você vai ser obrigado a devolver, porque você não tem um contrato mais que vai te resguardar no período de locação, no tempo de locação. E é por isso a importância do aditivo, né, doutor? Porque ele traz segurança para ambos. Exatamente. Por isso a importância do aditivo. Olha só, a doutora Magali perguntou, essa calção tem valor padrão ou depende do valor do imóvel? Não tem um valor padrão. Tem um valor usual. As pessoas costumam usar aí 3 vezes o valor do aluguel. Porém, esbarra, geralmente é isso, porque o que acontece? Na prática, se você atrasou o pagamento de um mês de aluguel, normal, todo mundo tem problema, acontece. Você atrasou 2 meses, poxa, tem um problema mais sério aí. Se atrasou 3, você não quer resolver o problema, né? Geralmente as pessoas que deixam aí aluguel, que aluguel hoje ela entra na despesa básica, né? Como é a água, a energia, enfim, é o aluguel, que é a despesa fundamental para você manter a sua moradia. Então usa-se mais usual essa calção em um valor de 3 vezes o valor do aluguel para garantir isso, né? Esse procedimento de essa negociação, enfim, para retirar a pessoa do imóvel, para a pessoa sair, para garantir esse pagamento, né? E para poder, enfim, ficar mais fácil para quem está locando pagar. Porque vamos supor que eu tenho um contrato de 36 meses, eu tenho que caucionar 12. Torna inviável o contrato, né? Então, acaba que o usual são 3 meses, mas pode ser combinado um valor cheio, enfim. O contrato, ele faz lei entre as partes. Então, isso aí ele pode ser convencionado de acordo com a necessidade dos dois ali. Doutor, e agora uma dúvida minha também, tá? Passou os 3 meses e não houve pagamento. Ou essa pessoa não quer resolver o problema, como o senhor bem informou, que eu acredito que seja bem comum. Ou a pessoa não tem mais condições de residir naquele imóvel. Ela vai ter que ir para um imóvel mais em conta, que caiba no orçamento dela. Existe alguma cláusula contratual que garanta o despejo imediato após o comunicado de quebra contratual, algo nesse sentido? Ou tem que, de toda forma, tem que passar por todo aquele trâmite judicial e demorar aqueles mesmos 2 anos que o senhor está aguardando aí no cliente, no escritório do senhor? Doutor, é aquela questão, né? Nós não podemos forçar ninguém a fazer nada. Então, se a pessoa não sai do imóvel, a única pessoa que pode forçar é o juiz, né? É uma decisão judicial. Porque senão eu vou estar invadindo um domicílio, porque a partir do momento que a pessoa está na posse ali, o domicílio é dela. O imóvel não é seu nos documentos, certo? Na escritura, mas a posse desse imóvel e o gozo dele é seu, né? Então, o que acontece? No primeiro dia, você atrasou 1 dia de aluguel, eu posso ingressar com ação de despejo. Eu não tenho um tempo mínimo para poder entrar com essa ação. No primeiro dia, eu posso entrar. Só que, assim, existe o despejo de forma liminar. O que é esse despejo? O que é uma liminar, para quem está assistindo a gente não conhece? A liminar é uma decisão que ela vai acontecer no meio do processo, sem resolver o processo por inteiro, certo? Às vezes eu entro com a ação de cobrança de despejo por falta de pagamento, certo? Então eu vou pedir uma liminar de despejo. Essa liminar, para eu pedir ela, tem um prazo. Então eu tenho até 30 dias do atraso para poder pedir essa liminar. Se eu passei disso, para eu despejar essa pessoa, eu vou ter que ouvi-la numa contestação, vou ter que responder todo um processo, que é o caso, né? Toda a demora que eu estou para poder despejar o caso que eu citei aqui no início é exatamente por isso, porque passou-se o prazo de pedir o despejo de forma liminar, né? E também vai ser analisado outras coisas, se isso aí não vai, por exemplo, se for uma empresa, se isso não vai afetar a atividade comercial dela,
enfim, o juiz analisa outras coisas, mas o pedido de despejo de forma liminar, eu tenho prazo para poder estar entrando com ele. Opa, entendi. E mesmo que não exista cláusula prevendo esse pedido liminar, né? Isso já é inerente ao contrato de locação, né? Isso, na verdade, é disposto pela lei do inquilinato. Né? É previsto em lei. Entendi. A galera também tem muita dúvida sobre esse prazo de duração. Por quê? Quem está locando quer o menor prazo possível. Quem está procurando um imóvel para morar. Quem está disponibilizando o imóvel quer o maior prazo possível, para meio que garantir que ele receba aquele aluguel durante o maior tempo possível. O pessoal discute muito em fazer aditivo contratual para diminuir o tamanho do contrato. O pessoal perguntou, eu posso, em comum acordo com o dono do imóvel, diminuir o período de vigência do contrato por meio de aditivo contratual? Essa é a dúvida. Porque aí eles chegam no dono do imóvel e falam o seguinte, se esse período não for reduzido, eu vou desocupar o imóvel agora e você que vai atrás dos meus bens por meio de constrição da justiça. Ou você reduz o tamanho do contrato, a vigência desse contrato, ou eu saio. Aí acaba que o empregador, desculpa, acaba que o dono do imóvel, ele acaba cedendo e realmente, para ele ter uma negociação, ele diminui. Por livre vontade das partes. Isso é possível, doutor? É possível, sim. O termo aditivo, ele serve especialmente para poder adequar o contrato à nova realidade, aquilo que a gente tinha falado. Só que, geralmente, no início do contrato, a gente consegue colocar cláusulas que dê lacuna para ele. A gente usa aqui, por exemplo, um contrato de 36 meses. No 12º mês e no 24º, desde que notificado com 30 dias de antecedência, o locatário pode sair do imóvel sem arcar com os ônus, com a multa. Por isso que eu falei que a questão do contrato bem feito, ele é fundamental, né? Porque a pessoa pode se eximir dos encargos. Às vezes a pessoa está 8 meses ali no imóvel, certo? Faltando 4 meses ali para a lacuna, ela consegue já se organizar e tal, enfim. Então, usa-se bastante para não ter que ficar fazendo aditivo, e cartório, colher assinatura, enfim, coloca-se essa lacuna aqui mesmo, no aluguel do escritório, a cada 12 meses a gente tem essa possibilidade, né, de poder estar saindo sem pagar as multas. Isso é interessante para a gente se organizar, né? Estou vendo que minha realidade está mudando, então eu vou usar essa cláusula aqui a meu favor. Entendi. E, doutor, o contrato ele faz lei entre as partes, como o senhor deixou bem claro, mas existem algumas cláusulas que não podem estar ali, né? O que a galera tem muita dúvida? O dono do imóvel pode limitar o acesso de crianças ao meu imóvel? O dono do imóvel pode limitar de eu ter criado dentro do meu imóvel pets, por exemplo? Ou o dono do imóvel pode não permitir com que eu comercialize determinado produto no imóvel dele? Entendeu? O pessoal tem muito essa dúvida em relação daquilo que não pode ser limitado dentro do contrato. Por livre vontade das partes, ok. Mas se tiver alguma limitação que extrapole um pouco a liberdade de quem está ali na posse do imóvel, isso é um problema, não é? Doutor, sim, mas geralmente os proprietários eles usam o plano diretor da cidade. Às vezes não posso implantar eu tive um caso que eu tive contato com ele, que era uma empresa que fabricava baú do lado de uma escola. Então, realmente, era reclamações todos os dias, enfim. Então, ele não conseguia exercer aquela atividade naquele local. Então, foi feito um acordo, enfim. Na verdade, deu um trabalhinho fazer um acordo nesse caso, mas as pessoas... ele saiu de lá, foi para uma área mais industrial, né? Então, existe a questão do plano diretor, existe a questão, por exemplo, de condomínios, que o regimento interno proíbe o PET, né? Então, tem que ser observado tudo isso. Se o plano diretor permite a implantação daquela empresa ali, daquele tipo de atividade comercial, né? Ou se a questão de o local permite animais, criança é um pouco complicado, né? Não permitir criança, então isso aí acaba sendo uma cláusula abusiva. Agora, a questão da função social da empresa e do local ali, a questão dos pets, tem que ser observado onde está o imóvel e qual que é a função dele ali. E, doutor, se eu alugo um imóvel no centro de Goiânia, alguém coloca lá um centro de tratamento, alguma coisa que emite muito poluente, a responsabilidade, vamos já para o direito público, a responsabilidade recai sobre o proprietário, né? Por isso que ele tem que colocar essa limitação no contrato. Exatamente. Ele que responde. E o contrato, ele pode jogar essa responsabilidade pro locatário?
Pode, se o locatário tiver interesse em assumir essa responsabilidade, Tem problema, então. O combinado não sai caro. O cara aceita, mas o difícil é ele aceitar. Sim. Mas se ele aceita, pode O ser. complicado é isso, né? Olha só, perguntaram aqui pra gente, dessas limitações, o proprietário pode restringir a quantidade de pessoas que moram, visitam a casa? Entra na dúvida que eu perguntei pro senhor. Não. E festinha, doutor? A gente viu passando na mídia aí um caso de uma festinha, né? Até o colega nosso, doutor Siqueira, é um dos responsáveis aí pela defesa dos proprietários do imóvel. Então, existe a questão, doutor, da forma que você está se locando o imóvel, né? Se é um imóvel para fins recreativos, se é um imóvel para fins residenciais. Eu realmente, naquele caso que está na mídia aí, eu não tive acesso ao contrato para saber o que estava disposto ali, né? Mas sim, consegue-se locar o imóvel de forma parcial, né? Ou para temporadas, né? Existe também um contrato de temporada, um contrato de locação muito usual para quem vai para Caldas Novas, Perinópolis, enfim, cidades turísticas, casas de veraneio. Tem muito essa questão do contrato de temporada, mas pode sim, né? O inquilino ali, veja bem, a responsabilidade pela festa e pelos danos que a festa causa, ela é do locatário. A partir do momento que tem um contrato bem feito, a responsabilidade é de quem está na posse nesses casos, né? Então, se está colocando ali, cabe 30 pessoas, estão colocando 50, quem vai responder por isso é quem está ali, quem locou o imóvel e assumiu esse risco, assumiu essa responsabilidade. Se tiver eventual autuação do poder público do município com relação à zona, barulho, tudo é responsabilidade do locatário. Sim, né? sim. E isso com disposição contratual também, né, doutor? Porque se deixar livre, isso aí vira bagunça. Porque quem é o responsável mesmo é o proprietário, né? Ele é o dono, né? Quando você vai puxar esse imóvel aqui é de quem? Por isso que é importante, às vezes, também mudar, quando se faz um contrato, a gente ir nos órgãos aqui em Goiás, né? Na Equatorial, na Saneago, até na prefeitura, mudar a titularidade das contas. Porque quando a AMA chega lá e puxa o imóvel é do doutor Gabriel. Não, está locado. Não, mas a multa vai em cima daquele IPTU. Se ele já tiver a responsabilidade transferida para terceiro, ela já vai para o terceiro. Então, é muito importante colocar no contrato também e estipular um prazo. Olha, a pessoa tem 30 dias para passar as contas para o nome dela. Eu não vou ficar respondendo por contas aqui que não são minhas, né? É um problema a menos quando a conta está no nome da pessoa, porque às vezes a pessoa deixa de pagar o aluguel, a energia e a água. Está tudo no seu nome. Amiga, a responsabilidade é sua, né? Então você tem que exigir em contrato essa transferência para você poder cobrar dessa pessoa essa responsabilidade. O que eu vejo demais o proprietário fazer? Não faz o contrato, aí deixa de pagar água, luz e energia. O luz e energia é a mesma coisa, né, doutor? Mas deixa de pagar a água e a energia e sai simplesmente desocupa o imóvel. Aí a dívida para trás, o proprietário se vira para regularizar, porque o próximo, a pessoa que for morar ali de novo, ela vai ter que chegar lá e as contas estão pagas, não vai estar cortada. O próximo não pode responder por aquilo, né? Não pode pagar por aquilo. Você não vai entrar no imóvel que não tem energia, né? Então aquilo tem que estar regularizado. E a partir do momento que se está no nome de outra pessoa, você vai ali, volta o contrato para o seu nome, aquela dívida fica no nome daquela pessoa e você não tem nada com isso, não responde por aquilo. Entendo. Olha, outra pergunta, doutor. Com um contrato de aluguel a ser assinado e uma obra já em andamento na sala comercial, como me resguardar de uma futura venda do imóvel por parte do proprietário? Isso são as benfeitorias que o senhor tinha dito, né? Na verdade, quando você loca um imóvel, você tem direito de preferência na compra. Então, você é proprietário de um imóvel, locou, tem interesse na venda, o seu locatário, ele é prioridade. Então, você tem que mandar uma carta para ele, informando os preços, as condições de pagamento, se ele tem interesse de adquirir aquele imóvel, né? Caso esse imóvel seja vendido para você não tem interesse ou não tem condições de arcar com esse pagamento, o imóvel foi vendido, né? Então, o antigo proprietário, o locador do seu contrato, ele vai arcar com todas aquelas penalidades previstas no contrato, né? Ou caso o novo proprietário não queira seguir com aquela locação. Então, é conversado também, é combinado. Garantir, falar, olha, não, eu vou entrar aqui, o cara não vai vender, não vou sair daqui, não tem como.
certo? Mas você tem como se proteger dessa forma. Você tem preferência na compra, né? E consegue se garantir, enfim, o contrato te garante as possíveis indenizações de prejuízo que você tiver. Doutor, até aconteceu no escritório aqui um caso, que eu não peguei, porque eu não sou dessa área, acabei mandando para um colega, que não foi respeitado o direito de preferência, mas em partes, porque foi oferecido o imóvel para quem estava ali locando, mas por um preço muito acima do mercado, só para o cara sair fora. Então, o que ele fez? Ele ofereceu um valor lá em cima, que era totalmente inviável. Aí ele desistiu da compra, logicamente, saiu, retirou toda a obra que ele fez, foi para um outro ponto, e esse imóvel foi vendido por um preço de mercado comum. E essa pessoa queria fazer valer o seu direito de preferência. Isso é possível na justiça, não é? É possível, esse negócio é anulável. Desde que se comprove que realmente não foi obedecido o direito de preferência, né? O locatário aí pode pegar esse valor, depositar em juízo, certo? E requerer esse imóvel para ele. Aí o adquirente de boa fé que se vira, né? Vai ter o dinheiro dele devolvido. Vai estar depositado em juízo. Ah, depósito em juízo não perde o valor, não deteriora, nada. Exatamente, é depósito em juízo. Entendi. Entra com a ação e já deposita o dinheiro ali. Entendi. Então, doutor, o erro principal então é a falta do contrato. O outro é a falta de orientação jurídica, né? Na verdade, a orientação jurídica ela vem do contrato, né? Hoje o erro principal, os prejuízos maiores hoje em um contrato de locação, ele advém primeiro da má-fé das pessoas, né? Que não tem como a gente deixar de falar isso, e segundo, de um contrato mal feito. Na verdade, o contrato ele vem para resguardar, muitas vezes, atitudes de má-fé. Se o contrato está bem feito, você consegue não eximir de qualquer tipo de prejuízo, mas pelo menos amenizar isso, né? Tornar isso de uma forma mais simples, mais eficaz. Entendo. Então, esses são os principais. O senhor pega clientes nesse nível. Cara, hoje o maior problema é exatamente inadimplência, né? Acumulada com um contrato mal feito, que dá muito trabalho para tirar a pessoa de lá. Hoje existe, né? O que a gente chama de, na verdade, existe já há muito tempo, são as cortes de conciliação e arbitragem. Essas cortes, da onde a gente tira o processo da mão do judiciário, elege um terceiro competente para julgar, geralmente pessoas que têm um notável saber jurídico, advogados, tem alguns corretores também que são árbitros, certo? Esse árbitro vai proferir uma sentença e essa sentença ela vira um título executivo judicial. Eu vou para o judiciário não para discutir quem está certo ou está errado, eu vou para o judiciário para executar a sentença. A grosso modo, uma espécie de cheque. Coloca ali o título e o juiz, só que o cheque, enfim, título executivo extrajudicial, não é judicial, enfim. Mas isso reduz drasticamente o tempo para solução do conflito. Hoje, na corte arbitral, se eu sou notificado de um problema hoje, meu contrato prevê a corte arbitral, com 3 meses eu tenho sentença, com 6 meses eu tenho um imóvel de volta. Lógico que é uma expectativa, né? E quando não existe isso, o judiciário é muito moroso. Com 6 meses eu não tive nem a citação da pessoa. Então... E olha que o endereço é conhecido, né, doutor? Exatamente. Então, assim, um bom contrato, um profissional da área, que milita exatamente na área, que sabe trabalhar em corte, porque o procedimento da corte é diferente, igual o procedimento da Justiça do Trabalho é diferente, enfim, o procedimento da corte é diferente, mas é algo mais célere, que tem resolvido aí muitos problemas de locação, e as imobiliárias têm optado bastante pela corte arbitral. E tem custos, doutor, essa corte arbitral para as partes no contrato? Tem custo. Então, e quem arca geralmente é o dono do imóvel, né? Sim, mas depois o árbitro vai decidir, certo? Quem vai arcar com essa custa. Na verdade, o dono do imóvel ele arca com a custa de protocolo, a notificação, e no final, na sentença, o árbitro eleito ele vai... pode ser que as custas sejam partilhadas na metade, porque ele está certo nisso e errado naquilo. Né? Então, ele pode partilhar essa custa. Pode ser que ele entenda, não, o proprietário ele entrou com essa ação aqui sem motivo. Então, ele é obrigado a pagar as custas. Não, as custas ficam a cargo do locatário, que realmente ele não pagou, enfim, ele deu a toda a ação. Então, essa custa, quem vai decidir quem paga ao final
é o árbitro. Mas para a coisa andar, infelizmente, a gente tem que desembolsar. Doutor, obrigado. Obrigado de verdade pela participação do senhor. É uma honra de verdade. Eu que caminhei com o senhor desde a época de moleque, lá na escola, no colegial, vendo o senhor prosperando hoje, conquistando uma notoriedade nesse ramo, fico feliz de verdade pelo sucesso do doutor. E sempre que tiver algo relacionado à área que eu sei que o senhor domina, o senhor será a minha primeira indicação, porque conheço outros advogados que militam na área imobiliarista, mas a gente preza pela confiança, né? E como eu conheço a história do doutor, conheço a trajetória do doutor, tem meu voto de confiança, sim. Todos os clientes que eu enviar para o doutor ou que o doutor trazer para mim terá um atendimento com carinho especial por conta desse conhecimento, dessa história. Então eu agradeço muito, viu, doutor? Que é isso, doutor. Você vai me deixar emocionado aqui na frente do pessoal. Eu que agradeço a confiança, né? É uma honra continuar aí esse coleguismo que a gente começou lá na infância, de moleque. Eu gostava de futebol, detestava. Então, assim, a gente tinha nossas diferenças, mas hoje a gente consegue trabalhar bem. Pode ter certeza que eu confio bastante no trabalho do doutor. O doutor é a primeira pessoa que eu penso em direito trabalhista, com qualquer dúvida que eu tenho, né? Qualquer pessoa que eu tenho para indicar, o senhor é referência. Conte sempre comigo, né? Se o que eu puder te ajudar, estou aqui para te ajudar, e o que eu não souber, a gente vai buscar junto aí a solução. Mais uma vez, obrigado pela confiança, obrigado pelo espaço, né? Que a trajetória profissional do senhor continue sendo sucesso como já é. Obrigadão, doutor. Fica com Deus. E vamos ver se a gente marca para conversar sobre o teu assunto. O senhor tem muito para ensinar e a galera tem dúvidas sobre várias áreas do direito. A gente marca outra data aí para a gente conversar. Vamos sim, com certeza. Um abraço. Com Deus. Até mais. Tchau, tchau.